Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nós estamos, então, estudando o Srimad Bhagavatam e estamos no canto 1, capítulo 15. Os Pandavas retiram-se a tempo. Versos 35 e 36. Verso 35. Yatha matsyadi rupani date jayat yatanatha ubharak sapito yena jahota chakale varam. Verso 36. Yada mukundo bhagavan imam mahim jaho swatanva shravanya satkataha tada harefa pratibudashetasam abhadrahetu kaliran vavartata. Então, vamos aqui na tradução, verso 35. O Senhor Supremo abandonou o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Assim como um mágico, ele abandona um corpo para aceitar outros diferentes, tais como a encarnação como peixe e outros. Verso 36. Quando a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, deixou este planeta Terra com sua própria forma, desde aquele mesmo dia, Kali, que já havia aparecido parcialmente, manifestou-se plenamente para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Repetindo, o Senhor Supremo abandonou o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Assim como um mágico, ele abandona um corpo para aceitar outros diferentes, tais como a encarnação, como peixe e outros. Quando a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, deixou este planeta Terra com sua própria forma, desde aquele mesmo dia, Kali, que já havia aparecido parcialmente, manifestou-se plenamente para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Então, nesse verso 35, essa primeira frase aqui, a gente precisa entender ela direitinho, né, para não ficar com dúvidas. Então, a frase é a seguinte: o Senhor Supremo abandonou o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Primeiro, a gente precisa entender, né, que ele não abandona o corpo da forma como nós entendemos.
que é da forma aqui que acontece conosco aqui na simulação. Ou seja, nós que temos um corpo que entra em entropia, pode adoecer, pode envelhecer, e depois se dissolve e morre. Mas o Senhor Supremo não, diferente. Ele manifesta um corpo, que a gente pode até pensar que é como uma mágica, porque ele manifesta um corpo necessário à função que ele vem exercer naquela lila específica aqui nesse nosso mundo fenomenal, né? Então, ele manifesta diversos corpos. E aí a gente acha isso um pouco estranho, né? Mas quando a gente começa a entender que nós estamos em uma simulação e que nossa verdadeira essência, nosso Atma, nossa alma, não está aqui, ela está na transcendência, e que a gente entende que essa manipulação, essa simulação, desculpa, ela pode ser manipulada pelo Supremo. E ele, né, ele tem o poder de se manifestar com qualquer tipo de aparência. E também o seu corpo não é composto pelos 5 grandes elementos como o nosso, que são a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Então, assim vai ficando um pouco mais fácil de compreender como é que ele se manifesta. Primeiro, ele não tem um corpo como o nosso, composto, né? Corpo físico, assim. E como isso tudo é uma simulação, quando a gente estuda, né? Por isso que é bom a gente adquirir o conhecimento, e né, o Senhor Supremo, ele pode colocar, entrar na forma que ele quiser. Então, é dito em seguida, no verso, o Senhor Supremo abandonou o corpo que manifestara para diminuir a carga da terra. Aí a gente pensa, nossa, o que quer dizer isso? Ele veio diminuir a carga da terra. Então, toda essa lila, né? Toda essa lila que a gente viu na Bhagavad Gita, tudo isso, todo esse conjunto de acontecimentos quando Krishna esteve aqui há 5.000 anos atrás, foi, né, que a gente chama de uma lila, tudo foi criado, tudo foi organizado a partir de um pedido que a Mãe Terra, Bhumi, né, a divindade Bhumi, fez um pedido, porque ela estava se lamentando a decadência da justiça na Terra, e pediu que o Dharma voltasse para sustentar o mundo, para equilibrar o mundo. E a gente vai ver esse pedido no próximo capítulo, que a gente vai entrar agora. Então, já estou dando um spoiler aqui do próximo capítulo, mas toda essa lila aconteceu justamente por isso, porque precisava restaurar o Dharma, e o planeta estava muito decadente, enfim, tudo muito adármico. Então, as palavras de Bhumi, mais ou menos no pedido para Vishnu, foram essas. O Dharma, que outrora sustentava o mundo, agora está enfraquecido. E oro para que ele seja restaurado, pois sem o Dharma a Terra não pode sustentar o peso dos seres vivos. Então, Bhumi fez esse pedido para Vishnu. Então, podemos entender como é que a carga da Terra, né,
o comportamento adármico da humanidade, a total desordem que seria estabelecida com a entrada da Era de Kali. Então, Bume já estava prevendo que o comportamento adármico da humanidade já estava se instalando. Na verdade, Kali já havia se estabelecido, mas estava, né, no limiar, mas pela presença de Krishna, ela ainda não estava se manifestando plenamente, só estava dando seus sinais. Então, a função dessa lila de Krishna, toda essa vinda de Krishna aqui, foi para atender a esse pedido de Bhumi, a divindade que preside a Terra, um pedido ao Senhor Vishnu, né, de restabelecer o Dharma, ou seja, deixar as instruções faladas e escritas para nós que estamos aqui, né, hoje, aqui sentado, todo mundo assim, participando aqui do Sadhana, para que nós não sejamos pessoas, né, perdidas, adármicas, ansiosas, sem regras, confusas, porque sem o Dharma, né, sem as regras, a humanidade fica muito confusa. E nós estamos aqui para entender essas regras e para transmitir para a humanidade através do nosso comportamento correto, regrado, equilibrado, para que a gente seja um exemplo. Então, sendo um exemplo para a nossa família, para os nossos amigos, e aí para a nossa comunidade, isso vai se expandindo, né? Porque o exemplo, você olha o exemplo de um, você entende, você acha certo, você começa a agir daquela maneira também. E o resumo, né, desse manual das instruções dármicas é a Bhagavad Gita, né? Que deve ser o nosso livro de cabeceira. Porque seguir o Dharma é dar o exemplo para a humanidade. Mesmo que, às vezes, a gente se comporte de uma maneira que as pessoas achem assim, um pouco estranhas, né? Os padrões atuais da sociedade, no fundo, elas compreendem. Elas têm uma intuição que aquilo é certo, que a sementinha vai sendo plantada e o Dharma está sendo firmado, o Dharma está sendo realizado. Aí, né, como exemplo, hoje em dia nem tanto, mas ser vegetariano, vegano, é uma atitude que a maioria das pessoas acha muito estranha. Mas que a gente começa a conversar com elas, assim, a gente percebe que lá no fundo ela sabe que isso é certo. Então, a sementinha foi plantada para comportamentos mais coerentes, né? Mais dármicos. Aí o verso 36. Quando a personalidade de Deus, o Senhor Krishna, deixou este planeta Terra com sua própria forma, desde aquele mesmo dia, Kali, que já havia aparecido parcialmente, manifestou-se plenamente para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Então, olha que incrível, é dito aqui no verso que no mesmo dia em que Krishna deixou esse planeta, Kali manifestou-se plenamente para criar condições inauspiciosas para aqueles que são dotados de pobre fundo de conhecimento. Muito incrível isso. Olha só. Está dito aqui no verso: os que são pobres em conhecimento estão sujeitos a viver sob condições
inauspiciosas. Então, a gente entende, né, que se a gente não conhece as regras de conduta, se a gente não se esforça para viver com retidão, a conta acaba chegando, né? E as condições inauspiciosas se manifestam. E aí, qual é o resultado? Voltar a renascer no ciclo de samsara. Ou seja, refazer o dever de casa, porque a média final não deu para passar para os planetas celestiais. Aqui todos nós somos repetentes, a gente está repetindo de novo. Mas agora a gente está vendo que isso não é um bom negócio e que está em cima da hora, né? Mas, muitas vezes, a gente lembra na escola, né, que a gente, na véspera da prova, metia a cara e estudava, né? Bom, dessa vez vai. Passava raspando, mas passava. Então, gente, vamos nos dedicar a passar de ano, a sair desse ciclo eterno de nascimentos e mortes, samsara. Então, hoje era isso que eu queria passar aqui para vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.